quando você fala de opressão, você pode citar alguns momentos ou situações onde as mulheres são oprimidas? Porque pra gente, às vezes, é tão normal falar isso, né? E às vezes passa batido. Então, quando que as mulheres são oprimidas, né? Porque isso é uma reclamação que você vê naquela famigerada caixa de comentários do Facebook ou qualquer outra rede social, que é o cara indignado dizendo assim, mas que oprimido aonde? Mas o que é? Tem trabalho, dirige, como é que é? Que opressão é essa? Bom, como que eu me tornei feminista? Antes da parte teórica, né, antes de conceituar, não sou feminista, eu comecei a questionar um pouco do que eu via dentro da minha casa, né, do que eu vivenciava. Então, eu comecei a me questionar, assim, no início da pré-adolescência, assim, por que os meus pais, meu pai e minha mãe, trabalham a mesma quantidade de horas por semana e a minha mãe chega em casa, enquanto meu pai pode sentar no sofá e assistir TV, por que a minha mãe ela tem que cozinhar, limpar a casa, por que ela passa o sábado inteiro limpando a casa enquanto meu pai não tem essa atividade? Tipo, por que isso é, entre aspas, normal? Né? Por que minha mãe passa metade do dia dela no sábado no cabeleireiro e meu pai não? E isso é um quesito para que ela se sinta bonita, para que ela se sinta ali validada na sua beleza. Por que isso acontece? Então, eu fui percebendo que essas opressões, elas vêm no dia a dia. Elas vêm aos poucos. A gente fala também que a gente é muito oprimida também se a gente só olhar a carreira de uma mulher e de um homem numa entrevista de emprego. Muitas vezes, um homem não é questionado. Você tem filhos? E por que uma mulher é questionada? Você tem filhos? Mesmo que ele tenha uma aliança e que esteja na ficha dele que ele é casado, muitas vezes essa pergunta não é feita. Com quem você deixa seus filhos? Né? Então, por que isso é colocado para uma mulher? Porque isso limita? Porque ela não vai ser aceita naquela vaga se ela tiver filhos? Porque aquilo é desconsiderado? Então, a gente vê isso em vários aspectos. Questão salarial, né? Não há uma igualdade salarial entre homens e mulheres nos mesmos cargos. A questão de, muitas vezes, precisar ter essa estética para ser ouvida, para ser validada. Então, eu tenho que ter um perfil para determinada situação. E um homem não é cobrado da mesma forma. Eu tenho que usar um salto, eu tenho que fazer a unha, eu tenho que usar tal roupa para estar em tal situação. E, muitas vezes, um homem não é cobrado. Né, se ele tem poder e muitas vezes se ele tem dinheiro, independente, ele pode estar de chinelo, ninguém vai falar nada pra roupa dele, entendeu? Então, são várias, assim, eu tô trazendo as mais... Sim. Mas a gente pode falar de violência doméstica, né, assédio na rua. Assédio, de feminicídio, que a lei do feminicídio trouxe aqui pra vocês. Foi em 2015 que surgiu a lei do feminicídio, né, como crime... Meu Deus. Então é tudo muito recente. Então, assim, tem vários aspectos, desde os mais do dia a dia, corriqueiros, até opressões que a gente, às vezes, não tem nenhum respaldo e de violência diária, sutil ou não. É uma loucura, né? Você falou de ter filhos, a gente comentou isso no episódio de carreiras, e a gente pegou algumas perguntas que você mais ouve durante entrevistas e tal. E a gente até comentou. Eu fiquei abismado que, assim, era uma reportagem da Veja, se eu não me engano, da Veja, não lembro, não lembro qual era a revista. E uma das perguntas que eram corriqueiras e para você estar acostumado obviamente para mulheres, se você tem planos de ter filhos. E assim, isso não deveria ser uma pergunta que ninguém deveria se preocupar. Se eu tenho um plano de ter filhos, o que isso tem a ver com a minha carreira? Não, e qual é a resposta certa, né? Qual a resposta certa, né? Então, te ensinando a responder pro seu chefe, se você tem plano de ter filhos, como é que você responde? Se prepara pra entrevista de emprego dizendo que vai ser... Eu tenho planos, mas daqui 3 anos... né? Sei lá. Bom, enfim. A gente ficou abismado, né? E assim, espero que as pessoas também fiquem. Bom, a gente tem muitas coisas... Enfim, muitas coisas a se comentar, mas acho que você tem mais algum ponto que você quer puxar? Porque eu me lembro... Porque assim, às vezes a gente fica aqui também, eu acho que ainda tá cedo, 20 minutos, ainda tem muita coisa pra gente discutir, mas às vezes a gente fica falando como se nós não fôssemos homens, 3 homens aqui, né? E aí
a Mayara comentou como ela percebeu que, enfim, as opressões na casa dela, etc. E aí eu queria saber de vocês, e aí tô pensando aqui comigo também, quando foi a primeira vez que você percebeu que tava... Provavelmente você não se lembra, porque vai ser a primeira vez que você oprimiu alguém que você gosta, pode ser sua amiga, sua mãe ou sua primeira namorada, não sei. Vocês têm isso claro na cabeça? Eu tô pensando aqui ainda, não tenho certeza. Cara, eu não tenho claro, mas tem uma situação que eu lembro sempre, toda vez que a gente começa a falar sobre isso, que foi uma vez que a gente tava num churrasco, nós 3 estávamos aqui, na casa da nossa amiga Gabi, e virou uma rodinha, né? E a gente começou a fazer piadas, né? Eu tô fazendo aspas com os dedos, sobre isso, né? E estávamos nós e um Cláudio, que a gente sempre cita ele aqui, que é um amigo nosso, e sabe, do tipo... eu nem sou tão machista. Eu até lavei louça esses dias. Aí começou a gente tava lá? A gente tava lá. E todo mundo participou, cara. Isso foi 2012, 2013, sabe? Ou coisa do tipo... alguém falou assim, não, eu bati o carro, como eu não sou machista, sabe? Coisas do tipo. E na época, a gente entendia que isso era só uma piada. Sim. Inclusive, em algum momento desse ano, vai aparecer uma memória do Instagram, né? Dele marcando ela. E eu nunca apaguei essa memória, e a gente já comentou sobre isso, porque toda vez que eu olho pra aquilo, eu falo, ainda bem que eu evoluí. Sim. Certo? Não tenho orgulho de quem eu era, mas eu acho que assim, pelo menos eu tenho noção de que hoje eu não posso, né, e não devo mais compactuar com esse tipo de discurso. Sim. E que não é nenhum mérito. Não é nenhum mérito, não é nenhum mérito. É o mínimo que eu deveria ter feito, sabe? Você sabe? É uma coisa que não percebi, mas agora a gente sempre comenta, né? Tanto é que a gente já falou aqui pós-gravação e tal, que quando a gente tá numa conversa, principalmente com uma amiga nossa, Gabi, que a gente vai viajar com ela em breve, quando a gente conversa entre nós, homens, um tá escutando o outro e tal, e aí quando entra uma menina, a gente sempre corta. Ela tá falando, a gente sempre corta e tal. E isso meio que, infelizmente, é no automático, mas a gente já começou a perceber isso. E a gente já falou uma vez, a gente tem que parar de interromper ela, porque isso é errado. E entrando nessa questão também, eu ainda não falei nada, que eu tô digerindo bastante coisa aqui, que a Mayara tá comentando. Uma coisa que eu vejo muito, tudo isso que tá acontecendo nesse movimento é necessário, mas que provavelmente existe essa resistência desses homens héteros, cis, brancos e tudo mais. Um jeito de pensar é eles verem isso como uma ameaça. Porque o homem sempre foi criado como, tipo, o topo da cadeia alimentar. E aí isso está começando, havia um movimento e eles não querem aceitar. Então eles começam a reprimir. Tanto é que eu vejo isso, por exemplo, como tá afetando as crianças. E o que eu acho, por exemplo, um caso que aconteceu recentemente e que me levou a pensar isso é o acontecido do atentado lá da escola de Suzano, na qual 2 crianças, adolescentes, né, mataram lá pessoas. Em tese foi... Não sei ainda, não sei qual que foi a perícia, qual que foi o resultado, mas não teve um motivo específico. Mas já ouvi estudos falando, inclusive escutei no Mamilos, elas comentarem sobre, que é algo que, assim, a sociedade criou o homem falando que ele é o topo e ele precisa ser isso, quando isso, ele é isso. contrariado... E quando ele é contrariado, ele se sente ameaçado. Então, meio que foi uma autodefesa, aquelas mortes que aconteceram e tudo mais. É um negócio profundo. Já que você falou disso, não sei, antes de poder passar para a Mayara de novo, eu trabalhava nesse dia de Suzano num programa, vamos dizer assim, policialesco, né? Da TV aberta, com bastante audiência e sensacionalista também. E, obviamente, a gente passou 5 horas, realmente 5 horas falando disso. E... Em nenhum momento, obviamente era o calor do momento e tal, mas mesmo as repercussões dos outros dias, em nenhum momento foi discutido a ideia, ou pelo menos alguém levantou o dedo para dizer assim, mas por que será que foram 2 homens que, enfim, planejaram uma coisa desse tipo? E por que será que são quase sempre 2 homens ou um homem que
tá por trás e confabula alguma coisa disso, não no Brasil, no mundo. Sim. Porque tem, sei lá, onde sempre você ouve. Eu não me lembro de ter visto nenhum atentado cometido, enfim, a gente tá indo longe, mas assim, por uma mulher, alguma coisa desse tipo. E só complementando, foi isso mesmo. É que no Brasil ainda não existem, graças a Deus, tantos atentados igual esse. Acontece uma vez ou outra, mas nos Estados Unidos é muito mais frequente, infelizmente. Sim. E lá já existe um estudo sobre isso. E que se você pegar, sei lá, 90% de casos de atentados que aconteceram nos Estados Unidos foram por homens brancos. Nunca foi uma mulher que realizou, nunca foi um homossexual, nunca foi um cara gordo, nunca foi um negro. Sempre era o cara branco. E aí vem acontece. Tipo, será? Bom, eu também acho que sim. Então, não, mas eu tô falando a grande maioria. A grande maioria. Mas, bom, enfim, senão a gente vai entrar... Desculpa. Vamos entrar nos atentados, a gente tá perdido aqui. Não é nosso foco. Você tem mais algum ponto que você quer Eu acho importante falar um ponto dentro disso, né? A masculinidade tóxica, né? Então o machismo não oprime só as mulheres, mas também os homens, né? Então por muitas vezes na infância o menino, não, você não pode chorar, né? Como assim não posso chorar? Qual que é a válvula de escape para expressar os sentimentos se você não pode chorar, se você não pode demonstrar os seus sentimentos? E muitas vezes parte para violência, né? Porque você vai anestesiando, você vai ali silenciando diversas emoções. Você é reprimido desde muito cedo. Né? Então, perceber que isso também afeta os meninos, né? Que não podem... não pode usar rosa, não pode brincar com boneca, não pode... Calma, né? Tipo, eles também acabam sofrendo essa opressão e muitas vezes isso acaba gerando essa distorção que vai pra violência também. E você trouxe um aspecto sobre a questão dos homens se sentirem no topo da cadeia alimentar. Eu sou nutricionista, como eu falei no início, e também sou vegana, né? Sou vegetariana estrita. E acho interessante falar sobre esse aspecto, né? Sobre o ecofeminismo. Os mesmos opressores da natureza são os opressores de nós mulheres, né? Então, os mesmos opressores, esses homens cis, brancos, que oprimem a natureza, também estão nos oprimindo. Então, o vegetarianismo é um movimento também para a gente olhar para isso, né? Olhar que a opressão dos animais é a opressão que nós mulheres vivenciamos também. Tem um livro muito bom que fala sobre isso, chama Política Sexual da Carne, que fala sobre a objetificação da mulher. Então, tem alguns exemplos nesse livro, algumas imagens que ela traz de propaganda, me fugiu agora o nome da autora, mas ela traz de propagandas, publicidade, onde tem, tipo, filé, e aí coloca uma mulher atrás. Né? Tipo, metade do corpo da mulher é uma vaca e a outra metade é a mulher. Então, quanto... E até a questão da transição. Muitos homens me buscam também o meu trabalho para transicionar para o vegetarianismo, porque é um dos segmentos que eu atendo, e a gente percebe esse desafio, mas eu não vou perder peso, eu não vou perder massa muscular, porque como também pro homem, né, dentro dessa opressão, a questão do músculo, a questão de como, então eu não vou comer proteína, entre aspas, vendo como a carne é a única fonte proteica, eu vou diminuir minha masculinidade. Então, como isso também oprime de vários aspectos. Peraí, só eu consultei o Google. Carol J. Adams, é isso? Isso. Política Sexual da Carne. Então, o Google ajudou aqui agora. A gente vai colocar nas indicações. Nas indicações estará lá. Não, achei que algo que você entrasse, senão eu achei que você ia continuar. Uma coisa que eu lembrei rapidinho é que vocês falaram da questão da interrupção. Na época... antes de começar o período de campanhas mesmo, no Roda Viva, né, a Manuela Dávila foi participar do Roda Viva. Sim. E saiu uma... Você quer falar? Pode falar. Pode falar. Que saiu uma... Eu não lembro, a galera contou quantas vezes ela foi interrompida. E, tipo assim, o número era gritantemente maior do que qualquer outro político homem foi, né? Se não me engano, acho que ela era uma das únicas mulheres... até então, acho que uma das únicas mulheres que tinham aparecido no Roda Viva por enquanto. E era assim, gritantemente maior o número de vezes. Eu não lembro exatamente quanto, posso pesquisar daqui a pouquinho. Mas é isso, a gente interrompe e é uma coisa... Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha, Gabi, eu falei, cara, eu te interrompi. Ela, não, mas tudo bem. Eu falei, mas eu não sei se eu teria interrompido um amigo meu. Eu não sei mesmo se naquele momento eu teria interrompido ou não. Eu não sei como que funciona a válvula na nossa cabeça que fala, vou esperar meu amigo terminar
mas quando uma menina começa a falar, eu corto no meio.